Seja bem-vindo a mais um devocional do podcast Vem o Teu Reino. Eu sou a Ayla e eu estou muito feliz que você está aqui comigo para juntos nós meditarmos na Palavra de Deus. Ontem, queridos, nós começamos uma nova série nesses devocionais. Eu falei para vocês, vão ser 10 dias em que nós faremos reflexões sobre o Salmo 23. O tema dessa nossa série se chama Descanso Verdadeiro. E hoje é o segundo dia, queridos. Se talvez você não ouviu o devocional de ontem, eu te convido, quando terminar esse devocional, vai lá, escuta, para você não perder as meditações que nós estamos fazendo no Salmo 23. Hoje, queridos, eu quero tratar com vocês o devocional chamado Coloque em Deus a Sua Dependência. Nós vamos ler Salmos 23, o versículo 1 ainda, mas a parte B do versículo. Eu quero que a gente frise a parte B, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que você fique com isso hoje, nada me faltará. Queridos, para nós experimentarmos o descanso que Deus tem para nós, nós precisamos admitir que se Ele é o nosso pastor, nós somos as ovelhas e as ovelhas confiam no seu pastor. Eu sei que isso pode ser um pouco difícil para muitas pessoas, porque talvez essas pessoas cresceram aprendendo que elas tinham que se virar sozinhas e que elas não podiam confiar em ninguém. Queridos, olhe para a palavra de Deus. Aqui, Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele não apenas descansa sabendo que Deus suprirá todas as suas necessidades, como ele profetiza a respeito da graça que anos mais tarde seria manifestado por meio do sacrifício de Jesus. É importante, queridos, nós entendermos que quando Davi ele fala isso, nada me faltará, não está se referindo necessariamente a bens materiais. Muito cuidado ao interpretar a Bíblia, queridos. Se nós pensarmos em Davi, imediatamente a gente vai se lembrar, daquele menino que matou o gigante, que se tornou rei de Israel. Entretanto, queridos, a história de Davi não se restringe apenas ao seu reinado. Pelo contrário, Davi ele foi um pastorzinho de ovelhas. E ser pastor de ovelhas naquela época era uma das profissões mais desprezadas que existia, Davi ele foi soldado, ele foi perseguido, ele viveu anos escondido. Davi sabia o que era viver na fartura, Davi sabia o que era viver na escassez, Ele viveu um tempo ali como ovelha no deserto, ele dependia exclusivamente da provisão de Deus, queridos. Por isso é tão legal a gente meditar na palavra e lembrar, das histórias de quem escreveu. Aqui esse salmo foi escrito por Davi, E Davi ele fala: o Senhor é o meu pastor. Mas o nosso foco hoje é nada me faltará. Como eu falei para vocês, o tema desse devocional, a gente precisa colocar em Deus a nossa dependência, queridos. Assim como Davi, que Davi colocou a sua dependência em Deus, que eu e você, que a gente possa realmente declarar isso, nada me faltará, confiando na dependência do Senhor, Só que aqui, queridos, preste atenção. Quando Davi diz que nada lhe faltará, como eu falei para vocês, não é bens materiais que ele está falando. Ele se refere a contentamento, queridos. Essa declaração de Davi afirma que Davi ele estaria satisfeito com aquilo que ele tinha. Podia ser muito, podia ser pouco, mas ele aprendeu a estar contente. A alegria dele não estava baseada em coisas materiais, mas a alegria de Davi estava baseada em ter o Senhor como seu pastor. Queridos, e isso fica de ensinamento para a gente. Quantas vezes talvez a gente está colocando a nossa confiança em outras coisas, até coisas boas, mas coisas que são incapazes de trazer o descanso verdadeiro para a gente. Então hoje, queridos, eu quero te convidar para que você fale com Deus.
para que você exponha para o Senhor as áreas em que você sente que você não tem confiado no Senhor como seu pastor. E talvez você está ouvindo esse devocional e você se lembrou, talvez, de alguma área aí da sua vida que você quer ter o controle, que você quer fazer do seu jeito. Queridos, eu confesso para vocês que Deus ele tem me ensinado muito. Até eu. Não me leve como, nossa, uma mulher maravilha. Não. Até eu tenho áreas na minha vida que eu preciso de mudança. Eu preciso entregar para o Senhor. Porque se eu quero ter o descanso verdadeiro em Deus, eu preciso confiar que o Senhor é o meu pastor. E áreas na minha vida que eu não consigo controlar, eu vou entregar para o Senhor. Vocês conseguem entender, queridos? Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus, nós precisamos entregar para o Senhor as áreas em que nós temos dificuldade. E quando você falar esse versículo de novo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, queridos, não pense em bens materiais, mas que o seu contentamento, que a sua alegria, que você esteja satisfeito com aquilo que você tem, seja muito, seja pouco. Que você possa ter a sua alegria baseada em que o Senhor é o seu pastor. Desde ontem a gente está falando isso, querido. Se o Senhor é o nosso pastor, Ele cuida. A proteção vem dEle, o cuidado vem dEle, a provisão vem dEle. Então que nós possamos refletir nisso. E eu quero que você ore comigo hoje, que você entregue para o Senhor aquelas áreas que você não tem confiado em Deus como seu pastor. E que nós possamos mudar, queridos. Mudar porque nós somos meras ovelhas. Nós precisamos sim do Senhor como nosso pastor. Amém? Feche os seus olhos. Ore comigo essa oração. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por esse segundo dia de propósito. Esse segundo dia onde a gente aprende o Salmo 23, Senhor. Paizinho, nós queremos colocar no Senhor a nossa dependência. Deus, nós colocamos diante de Ti as áreas da nossa vida que nós não temos permitido que o Senhor seja o nosso pastor, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ajude com isso. Deus, nós cremos pela fé e nós queremos entregar todas as áreas da nossa vida que tem causado aflição, que tem causado tristeza, que tem causado ansiedade no nosso coração, Pai. Nós entregamos essas áreas da nossa vida e nós queremos descansar, Senhor, sabendo que o Senhor cuidará de nós. O Senhor cuidará de cada um de nós. Oh, meu Deus, obrigada. Que o Senhor venha nos fortalecer, que essa palavra traga um ânimo novo, que nós possamos descansar no Senhor, que nós possamos ter a nossa alegria no Senhor. Independente se nós estamos passando por momentos de fartura ou de escassez, mas em todo tempo, Senhor, que haja gratidão e que haja alegria no nosso coração, Deus. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, Pai. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Queridos, eu quero deixar com vocês mais 3 textos. Depois você leia aí na sua casa. Filipenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Filipenses 4, versículo 19 diz assim: e o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus, lhes dará tudo o que vocês precisam. Eu também quero deixar, queridos, um outro texto, Efésios, capítulo 3, os versículos 16 a 20, que é quando Paulo ele ora e diz assim: peço a Deus que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé que Cristo habita no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos
ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Amém. Queridos, que você seja abraçado hoje pelo Senhor, que você receba do amor do Senhor sobre sua vida e que você possa mesmo estar enraizado, alicerçado nesse amor de Deus, que você possa colocar a sua vida em dependência mesmo ao Senhor, porque assim como nós temos meditado no Salmo 23, o Senhor, Ele é o nosso pastor e tudo que nós necessitamos, o nosso pastor sabe, Ele conhece e Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Glória a Deus por isso, queridos, que o Senhor te fortaleça nesse dia e eu te espero amanhã para mais um devocional dessa nossa série. Deus te abençoe.